Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e vou junto com vocês então fazer a resolução aí desse mapa, né, de programação e cálculo numérico do módulo 51 de 2024. O mapa está bem tranquilo, tá pessoal? Nós temos que resolver aqui basicamente dois problemas que envolvem aí a solução de sistemas lineares utilizando o Octave, né, que é um software que a gente vai calcular, que vai utilizar para calcular esses sistemas para a gente, tá? E temos aqui todo o contexto aí, né, sobre o que seriam sistemas lineares e tudo mais, mas a ideia central é que ele é um sistema constituído por equações lineares, né, que tem as mesmas variáveis ali, tá? Então seria legal que vocês fizessem uma leitura aqui. Eu vou partir diretamente pro problema aqui, para que a gente não demore muito tempo aqui no vídeo, né? A situação que nós temos aqui no primeiro problema seria a seguinte, ó, nós temos uma mulher, tá, que ela comprou ingressos de um show para os seus 3 filhos. E bem como um ingresso de adulto para ela, tá? Então, ó, o custo dos ingressos ele foi de R$100. O seu amigo ele comprou um ingresso para ele e para a mulher, né? Para o mesmo show, além de 2 ingressos aqui para os filhos, tá? O amigo dela pagou R$120 no total pelos ingressos. E aí, sabendo que os ingressos infantil e adulto possuem valores diferentes, é para a gente construir o sistema linear para essa situação e determinar os valores do ingresso infantil e do ingresso adulto. Bom, então, pessoal, quando a gente faz uma leitura aqui, cuidadosa do problema, a gente consegue enxergar que nós temos 2 variáveis de interesse aqui, tá? Ou seja, nós vamos precisar encontrar aqui o valor do ingresso infantil e do ingresso adulto. Então, isso aqui seriam as variáveis do problema que a gente precisa determinar, tá? Então, ó, como são 2 variáveis, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou chamar ingresso infantil aqui, por exemplo, de X, tá certo? Que é uma das variáveis que a gente precisa localizar, e o ingresso adulto aqui eu vou chamar de Y, tá ok? E aí, por meio das informações que nós temos aqui no problema, a gente consegue efetivamente fazer o equacionamento aqui dele, tá? Pessoal, item A aqui do problema, tá? Então no item A ele pede para que a gente venha aqui e construa o sistema linear para essa situação. O sistema linear ele vai ser bem tranquilo aqui no caso aplicado a esse exercício, tá pessoal? O que nós vamos ter aqui é o seguinte, ó. A mulher ela comprou ingressos de um show para seus 3 filhos. Então nós podemos dizer que ela comprou 3 ingressos infantis, beleza? Então um ingresso infantil ele é representado pela variável X, então nesse caso, se ela comprou 3, ela gastou 3x aqui, ó, com as crianças, tá? E ela comprou um ingresso para ela, certo? Ó, então um ingresso para ela, então ela veio aqui e gastou um Y, tá? Gente, e aí ela veio aqui com a compra desses 3 ingressos mais o dela, ela gastou R$100, então nós vamos igualar isso aqui a 100, beleza? Agora no outro caso, pessoal, nós temos os dados aqui, porque o amigo dela comprou o ingresso para ele e um para a mulher dele, tá? Então no caso ele comprou 2 ingressos adultos, tá certo? E além disso ele comprou 2 ingressos para os filhos, então ele comprou, ó, 2 ingressos de valor X, que são os infantis, e mais aqui 2 ingressos adultos, que são equivalentes aqui a Y, tá? E para isso ele gastou o equivalente aqui a R$120, tá certo? Então esse daqui, pessoal, seria o sistema aí que vai descrever pra gente o problema que nós temos aqui que resolver, tá? E aí, pessoal, a resolução simples desse sistema aqui nos traria o valor de X e de Y, certo? Mas se vocês forem lendo o contexto do mapa aqui, no item B, ele pede para que a gente determine o valor, né, do ingresso infantil e do ingresso adulto. Só que está escrito ali no finalzinho do mapa que ele quer que a gente utilize o Octave para resolver esse sistema para a gente. E não a resolução aqui pelos métodos tradicionais ali do nosso sistema, tá? Então, pessoal, antes de mais nada, eu vou vir aqui e vou preparar o caminho para que a gente possa fazer a resolução, tá certo? Eu acho que o método mais fácil de resolver isso aqui pelo Octave, tá? Seria a gente resolver os sistemas considerando que eles são vetores, tá certo? Então, ó, nós vamos usar uma equação para resolver esse sistema para a gente, que é a seguinte. A equação, considerando eles como se eles fossem vetores, vai ser desse jeito aqui, ó. AX é igual a B, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que nós vamos considerar como sendo esse nosso vetor A, tá? O vetor A eu vou utilizar os coeficientes que nós temos aqui, ó, do meu sistema. Então, ele ficaria uma coisa do tipo assim, ó. Esse vetor A, tá? Ele vai ser da seguinte forma. Somente os coeficientes, pessoal, vamos pegar aqui, ó, 3 e 2, tá? 1 e 2 aqui para esse nosso sistema.
Aí esse x aqui, pessoal, ele vai ser um vetor que ele contém as variáveis do problema pra gente. Então ele vai ser o x e o próprio y aqui, ó, tá? E aí, o nosso b aqui, pessoal, tá? Ele geralmente é dado pelos termos independentes do sistema, ou seja, os termos independentes são os números que ficam depois do igual aqui, tá? Então, aqui nós vamos colocar 100, beleza? E 120, tá? Então agora nós vamos abrir o Octave, que eu vou mostrar para vocês exatamente como é que a gente faz a resolução dele ali de acordo com o que foi pedido no texto do mapa, tá certo?